Tudo bem, gente? Vamos começar agora a falar de mecânica quântica em três dimensões, né? Por enquanto a gente só falou em uma dimensão, uma partícula, um sistema unidimensional que se restringe a movimento ao longo do eixo X, né? A gente viu alguns exemplos importantes já, como exemplo dos poços finitos ou infinitos, o oscilador harmônico, né? Poços e barreiras em geral. Então a gente já viu bastante coisa que agora fica até fácil relativamente, né, de estender a mecânica quântica para três dimensões, que são os problemas mais importantes. Né? Átomos, moléculas, etc., afinal, vivem em um espaço tridimensional, né? Dentro da mecânica quântica. Não venham em falar em teoria de cordas, por favor. Vamos lá então, né? Vamos fazer a extensão para três dimensões da mecânica quântica. É muito fácil, tá? Por enquanto a gente sabe esta equação de Schrödinger aqui, né? Derivada segunda da função de onda, um potencial que depende apenas da coordenada x, né? E a função de onda também depende apenas da coordenada x e do tempo, né? Então tudo isso é igual à derivada temporal da função de onda. Claro, com as constantes ali, né? Menos h cortado ao quadrado sobre 2m de um lado aqui, do outro lado ih cortado. Esta é a equação de Schrödinger que a gente, né, está trabalhando e veio trabalhando desde o começo do curso. Agora eu quero estender o problema para o espaço. Então agora eu tenho uma posição R, né, que é um vetor, na verdade, né? Essa notação aqui R negrito é a notação que se usa geralmente para indicar um vetor com a setinha em cima, que se usa mais quando a gente faz as coisas manuscritas, né? Mas as coisas impressas geralmente se usa negrito. Né? Então, um vetor XYZ é o que vai me dar a posição da partícula no espaço, né? Em função das suas três coordenadas x, y e z. Da mesma maneira, eu posso ter um potencial que depende, né, deste vetor. Né? Ou seja, o potencial pode depender de x, y e z, das três coordenadas. Tá bom? Não se desesperem, porque a extensão é bem simples, gente. O que a gente vai fazer aqui é partir da equação de Schrödinger escrita em termos do operador hamiltoniano. Afinal, é o operador hamiltoniano que nos interessa, né? Aí sim, né, esta equação aqui é escrita como, se você considerar assim, como um caso particular desta equação aqui, né? Se você substituir o x pelo vetor r aqui. Né? Ou seja, pelas coordenadas x, y e z, todas as três, né? E não só uma delas. Né? Mas, se depender só de x, isto recai nesta equação aqui. Tá, então, a gente vai continuar trabalhando, ou partir, né, na verdade, partir desta equação aqui como uma representação da equação de Schrödinger. Né, no espaço da posição, só que agora a gente vai dizer que a função de onda não depende só da coordenada x. Ela depende de todas as coordenadas, né? Ou seja, do vetor posição Rzinho. Mas lembrem-se, né, que o hamiltoniano é o operador hamiltoniano é o operador energia cinética mais o operador energia potencial. O operador energia potencial, né, dependia apenas da coordenada x, agora ele vai depender da coordenada x, y e z, das três coordenadas, né? O momento ele tem esta cara aqui. Antes a gente falava que o momento dependia apenas da coordenada x. Agora a gente tem que ver uma nova expressão para o momento. Né? A gente estava usando esta expressão aqui para o momento. Mas aqui só aparece o x. Eu quero o momento tridimensional. Né? Então vamos ver como fazer isso. O meu momento agora ele tem que depender de todas as coordenadas. E na verdade ele é um vetor. Né? Um vetor que tem três componentes. Na direção x, na direção y e outra na direção z. Tá? E aí eu vou quantizar independentemente cada uma das componentes do momento. Assim, ó, eu sabia que o momento na direção x tinha esta cara, né? Lá a gente veio desde o começo do curso usando essa expressão por momento. Mas como estava tudo lá desde o começo do curso, tudo era só em função de x, né? Eu não precisava escrever px, bastava escrever p. Agora eu tenho que diferenciar, né, o momento projetado na direção x, na direção y e na direção z. Portanto, eu vou colocar um subíndice aqui. Px é a coordenada do momento na direção x, coisa parecida py e pz.
Tá? Então a gente tem essas três expressões aqui para o momento, né? que na forma de um vetor nos dará o operador momento tridimensional. Né? É um operador tridimensional que é basicamente o quê? O px, né? Na direção x, vamos chamar aqui o versor i, né? Px na direção... Eu não vou usar o chapeuzinho aqui, gente, porque o chapeuzinho eu estou usando para representar operadores, né? Vou colocar um vetorzinho aqui, um vetor unitário i na direção x, mais um py na direção y, né? Vou chamar o vetorzinho aqui de j, mais pz na direção z, um vetorzinho aqui k. Né? Então esse é o operador momento, é um operador tridimensional, um operador que é um vetor, né? Ou pelo menos ele tem três componentes, uma componente na direção x, uma na direção y, uma na direção z. Bom, escrevendo tudo nessa notação de parênteses, esta é a cara do operador momento. Ou esta daqui, ó. Né? Isso daqui, na verdade, é bom, se você considera aqui o px, py, pz são as derivadas parciais, né, em relação a x, y e z, em cada uma das três direções, o que você tem é o gradiente, né? Certo? Quando a gente diz que o operador p é isso aqui, né? O operador p que é um vetor, né? É menos i h cortado gradiente, né? O que a gente está falando é basicamente isso aqui, usando essas relações aqui na forma explícita dos operadores, né? Tá? Bom, só para fazer uma recapitulação, lembrar vocês que a gente chama esta coisa aqui de nabla. O operador nabla é essa coisa aqui, né? É um vetor, né? É um vetor que é a derivada na direção x, derivada na direção y, derivada na direção z. Quando eu falo é um vetor entre aspas, né? Porque ele é uma operação que você faz e aí atribui o que você fez a cada uma das três direções do espaço, né? Então você vai pegar qualquer função. Então o gradiente aqui, né, de uma função de x, y, z, como você acha ele? Você faz a derivada em relação a x da função, então del f, del x, né? E aí isso vai ser o componente na direção x, então na direção i aqui, eu teimo colocar chapeuzinho. Depois você vai pegar o resultado da derivada parcial em relação a y, vai dar, né, del f, del y. E essa vai ser a componente na direção y, então aqui no j, né? E aí a mesma coisa na direção z, né? Del f, del z na direção z, o vetorzinho k aqui. Isso vocês sabem, tá bom? Então, quando a gente fala aqui no gradiente da função de onda, eu estou dizendo este vetor aqui. É um vetor cuja componente na direção x é a derivada parcial da função de onda com x, componente na direção y é a derivada parcial da função de onda em relação a y e assim por diante. Tá bom? Bom, então tá, aqui está o operador momento, e para que eu precisei, aqui não, né? Tá aqui o operador momento, aqui é o observável momento, né? O observável, aqui é o operador, então aqui é o observável e aqui é o operador. Por que eu preciso deste operador? Né? Nesta forma ou nesta, tanto faz. Porque eu gostaria de calcular a energia cinética, né? O operador energia cinética, que é P ao quadrado sobre 2m. Quando você faz a quantização, né? Você tem que fazer a quantização desta maneira, né? Você tem P ao quadrado, que é P aplicado duas vezes. Em três dimensões, isso seria o produto escalar do vetor P com ele mesmo, né? Pensando nos observáveis. Então, em termos de operadores, você só bota o chapeuzinho em cima de todo mundo lá, divide por 2m, isso vai te dar o operador energia cinética, né? Isso vale na mecânica clássica, né? O operador, na mecânica clássica você não fala operador, você fala a energia cinética, observável energia cinética, é P ao quadrado sobre 2m. Mas P, né, é o módulo do momento, né? O módulo do momento é dado, o módulo ao quadrado do momento, né, dado pelo produto escalar do momento por ele mesmo, né? O módulo ao quadrado de qualquer vetor
é o produto escalar dele consigo próprio. Então, tá aqui. Isso aqui é clássico, né? Vale na física clássica. Então, você faz a quantização e obtém esta expressão para o operador energia cinética. Isso é o que a gente chama de primeira quantização. Eu já falei para vocês disso, né? Tá? Mas a gente já sabe, né? Acabei de falar para vocês que o operador momento em 3 dimensões, né? É o menos I H cortado gradiente, né? Aqui eu vou colocar um vetorzinho para deixar explícito, né? É isso. Esse daqui é o operador momento. Então eu substituo aqui, né? Menos I cortado, produto interno, ou produto escalar, na verdade, né? Aquele da geometria analítica, né? Produto escalar consigo próprio. Então aqui ó, vai ficar H cortado ao quadrado. O menos I vezes menos I é mais I ao quadrado, que é menos 1. Então vai ficar um sinal negativo aqui sobre 2m, e aí vai ficar aqui o produto escalar do operador nabla consigo próprio, ou seja, nabla ao quadrado, né? Nabla ao quadrado. Então este daqui, né, concluindo nessa parte, é o operador energia cinética. O que seria o nabla ao quadrado aplicado a qualquer função? É você fazer este produto aqui, né? Este produto escalar. Então, del x, del psi, del x é a derivada segunda. E aí soma com a derivada segunda em relação a y, derivada segunda em relação a z. Isso é o que a gente chama de operador laplaciano, que vocês provavelmente já conhecem da física matemática, né? Tá? Então, o operador energia cinética é menos h cortado ao quadrado sobre 2m, operador laplaciano. Essa daqui é a expressão do operador energia cinética. Sendo que o laplaciano, em coordenadas cartesianas, tem esta cara. Em outros sistemas de coordenadas, né, como coordenadas esféricas, cilíndricas, etc., ele pode ter outra cara. A gente vai ter oportunidade de usar em outras situações, outras caras para o laplaciano. Por enquanto, é esta daqui a cara que a gente vai precisar. Tá? Mas seja qual for a cara do laplaciano que você usa, qual o sistema de coordenadas, esta relação aqui para o operador energia cinética sempre é válida. Tá bom? Vamos então continuar para juntar agora o operador energia potencial, né? O operador energia potencial, assim como no caso 1D, é simplesmente o potencial. Tá bom? Se o potencial depende de x, y e z, esse vai ser o operador. É um operador multiplicativo. Assim como no caso unidimensional, né? Só que aqui o potencial, né, depende, ou pode depender, de todas as 3 coordenadas. X, y e z. Né? Então, juntando tudo que a gente viu, gente, o que acontece é o seguinte. A gente tem esta expressão para a equação de Schrödinger geral, né, tridimensional, na forma... né, simplificada usando aqui operadores, na notação simplificada, né, usando o operador hamiltoniano. O operador hamiltoniano é este daqui, mas o operador energia cinética, a gente viu que era isto daqui, né, e o operador energia potencial é a própria energia potencial, portanto a gente escreve, né, de forma mais explícita a equação de Schrödinger com esta cara aqui. Tá? Esta daqui é a cara da equação de Schrödinger tridimensional. Tá? Isso aqui vale em qualquer sistema de coordenadas. Tá? Cartesianas, esféricas, cilíndricas e assim por diante. Seja lá o que você usa para sistemas de coordenadas, vale. Tá? Só que você tem que escrever o laplaciano, né, da forma correspondente ao sistema de coordenadas que você está usando. Bom, normalização, né? Vamos falar da normalização da função de onda tridimensional. A normalização unidimensional era essa daqui. A gente só precisava fazer uma integral em x, né? Em todos os valores possíveis de x, mas era uma integral simples lá em uma só dimensão. Agora a gente tem que normalizar em todo o espaço tridimensional, né? R3. Portanto, a gente tem que integrar em x, y e z. Então você vai ter que fazer esta conta aqui, esta integral tripla. Né? A integral em todo o espaço, para todos os possíveis valores de x, y e z. Certo? Ou seja, no espaço inteiro. A integral em todo o espaço, em x, y e z, do módulo ao quadrado da função de onda, né? Ou seja, da função de onda vezes ela própria. Aqui, perdão, que não tem
esse conjugado aqui. Eu vou corrigir isso no PDF que vai estar no Google Drive, tá? Então, psi estrela psi ou módulo ao quadrado de psi tem que dar 1. Normalização. Então, assim, o conceito é o mesmo, né? Só vai ficar um pouco mais complicado a matemática, porque agora você tem uma integral tripla, né? As integrais unidimensionais já eram complicadas, né? Quase sempre. Agora vai ficar um pouco mais complicado porque são tridimensionais, são 3 integrais para fazer. Mas o conceito não mudou, tá? Agora, para não escrever isso aqui, né, o tempo inteiro, né? Porque isso aqui dá um trabalhão para escrever, né? Você vê o comprimento dessa expressão. A gente vai simplificar a notação simplesmente assim, né? Um só símbolo de integral que já está subentendido 3, que vão todos de menos infinito até mais infinito, né? A não ser em casos em que, como um poço infinito, você não pode simplificar ali os limites de integração, mas geralmente é de menos infinito até mais infinito, né? Você vai condensar todas essas integrais aqui em um só símbolo, está subentendido, né? E você vai condensar também o elemento de volume aqui, ó, dx, dy, dz, como um dr. Tá? E aí você consegue compactar bastante a expressão, para não ficar escrevendo isso aqui o tempo todo, né? Tá bom? Bom, vamos falar agora de produto interno, tá? E valores esperados, né? Que a gente precisa calcular também em 3 dimensões, né? Não é difícil generalizar, né? Produto interno entre duas funções aqui, f e g, é a integral de f conjugado g em todo o espaço. Aqui eu estou usando a notação abreviada do último slide, né? Então, é essa notação aqui que eu estou usando, né? Integral em todo o espaço, x, y e z, dx, dy, dz. Então, é uma integral tripla, tá? Da função conjugada, né? F vezes o g. Lembre-se que o R aqui está representando x, y e z, né? É o vetor posição. Então, quando eu escrevo aqui f de R, ou f conjugado de R, é o f de x, y e z, né? Tá claro isso, tá? E valores esperados, por exemplo, aqui, ó, como eu calculo o valor esperado de uma grandeza observável qualquer, faço o sanduíche do operador que representa o observável com a função de onda. Ou seja, é esta integral aqui. De novo, é uma integral tripla, né? Uma integral tripla aqui em todo o espaço, portanto, da função de onda conjugada, o operador, que pode depender da posição e do momento, né? Posição R aqui e do momento P, certo? Vezes ainda a própria função de onda, dr que é o dx, dy, dz. Então, assim, como eu falei antes, né, não muda nada conceitualmente, apenas fica mais complicado algebricamente, matematicamente falando, né? O conceito é o mesmo. E lembre-se também que se o operador Q é hermitiano, vale essa relação aqui. Em 3 dimensões continua valendo. Tá? Bom, finalmente vamos falar da solução separável. Tá? Lembrem-se que a gente tinha a equação de Schrödinger, que era essa daqui, né? Hψ igual a I, H cortado, del psi, del t. Né? E essa função psi na equação de Schrödinger completa, ela depende da posição, né? x, y, z, e do tempo. Eu posso fazer separação de variáveis, né? Chamar aqui a função de onda completa de um psizinho que depende só de r, de x, y e z, portanto, né? Vezes uma outra função aqui, vamos chamar de φ, que depende só do tempo. É exatamente a mesma coisa que eu fiz no caso unidimensional, né? Separando a posição do tempo. Né? Fazendo isso, fazendo a conta e simplificando, você vai chegar na equação de Schrödinger independente do tempo, tá? Com esta cara aqui, só que agora, né, a função psizinho depende de x, y e z. Antes era só do x, né? Mas agora depende também do y e do z. E a função temporal aqui, a parte temporal da função de onda, tem a mesma cara de antes. É aquela exponencial de e, né, e a menos i, energia t sobre h cortado. E aí pode ter várias soluções, pode ter mais de uma solução possível para a equação de Schrödinger independente do tempo, né, a ESIT. Portanto, eu tenho que montar a solução completa como combinação linear das soluções particulares ou dos estados estacionários da ESIT, né, da equação de Schrödinger. Igualzinho antes, tá, gente? Não muda nada. Né? Então, uma combinação linear com coeficientes aqui. Se eu sei a condição inicial, né, que é a função de onda
em todo o espaço XYZ no instante zero, no instante inicial, eu posso calcular os CNs usando o truque de Fourier, igualzinho a gente viu antes, né? Ou seja, o produto interno entre o psi com a função de onda inicial. Não muda nada. Tá bom? Era isso então, gente, para este primeiro vídeo, tá? Na sequência eu vou fazer alguns exercícios, então a gente conversa daqui a pouco, tá? Então, segura a função de onda tridimensional aí que eu já volto. Até mais!